Vamos dar continuidade. Vamos falar agora da fundação. A fundação é uma pessoa jurídica de direito privado que ah, tem a sua criação autorizada por lei, tá? Ela não é criada por lei, agora é autorizada. A lei local ou estadual vai autorizar a criação da fundação, e aí eu vou fazer um estatuto, e esse estatuto vai ser levado a registro no cartório de pessoas jurídicas, tá? Ele vai ter uma destinação específica, vai ter a finalidade nesse estatuto, na própria lei autorizativa, qual o objetivo da fundação e tudo mais, tá? E aí nós vamos ter duas espécies de fundação. A chamada fundação pública de direito privado, é a fundação, fundação mesmo, tá? E a gente tem uma fundação que ela é uma pessoa jurídica de direito público, mas fundação ela só tem um nome, porque na verdade a natureza jurídica dela é uma autarquia, tá? Então se fala que é uma fundação autárquica ou uma autarquia fundacional, mas na verdade não é uma fundação, é uma autarquia. Então a gente vai tratar aqui da fundação pública de direito privado. Por que é pública? Porque foi o Estado que criou. É por isso. Tá? Então, essa fundação, ela vai ter lá o objetivo educacional, cultural, tudo mais. Pode ser um museu, pode ser uma escola, uma faculdade. Faz. Tá? A criação, então, eu tenho uma lei autorizativa, a lei autoriza a sua criação, depois faz o estatuto e leva a registro no cartório de pessoas jurídicas. Ah, por ser uma pessoa jurídica de direito privado, não tem as prerrogativas da Fazenda Pública lá de Fazenda Pública, é prazo simples, não tem o patrimônio é considerado bem particular, tá? O pessoal, na pessoa jurídica de direito privado, é um pessoal seletista. Eu tenho que fazer concurso público? Tem. Tá? Aplicam-se as regras da acumulação de cargos, que é a acumulação de cargo ou emprego público, tá? Mas o pessoal é seletista. Então, o pessoal vai ter carteira assinada, vai recolher fundo de garantia, tudo mais. Tá? Se submete a controle político, porque a nomeação dos dirigentes é feita por indicação política. Tá? O controle administrativo é feito pela tutela, né? A fiscalização, o controle de finalidade da pessoa jurídica. Tá? E o controle financeiro é feito pelo Poder Legislativo por meio dos tribunais de contas. Tá? Cuidado aqui, porque né, alguns promotores também se confundem com isso. A fundação privada, a fundação pública aqui, ela não pode sofrer a mesma ingerência que a fundação privada sofre do Ministério Público. Por exemplo, lá no Código Civil diz que eu vou ter que chamar o promotor de justiça para poder falar na criação da fundação se é viável. Eu não tenho nada disso aqui. Tá? Por quê? Aqui na fundação pública ela já vai sofrer um controle externo do Tribunal de Contas. Então, aquele controle que o Código Civil diz que o Ministério Público vai fazer sobre as fundações privadas, eu não tenho isso aqui. Tá? Bom, os atos e contratos são considerados privados, esses contratos celebrados. Lógico que a gente tem que fazer algumas ressalvas aí com relação às licitações, porque vai ter que fazer licitações. Tá? E as autarquias, elas obedecem também às regras da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviço público, que aparece lá no artigo 37, parágrafo 6º. Essa autarquia, provavelmente, ela vai prestar um serviço público. Então, ela entra nessa regra da responsabilidade objetiva. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho das empresas estatais. As empresas estatais são aquelas empresas criadas pelo poder público
para desempenharem ou serviços públicos ou atividades econômicas. Tá? É importante a gente fazer uma distinção entre atividade econômica, atividade econômica e serviço público. Por quê? Porque o artigo 175 da Constituição ele vai tratar dos serviços públicos que são de titularidade do Estado. Quem define o que é serviço público? Ou a Constituição ou a lei que trata daquele serviço. Ela vai dizer que o serviço é público. Por exemplo, a Lei Geral de Telecomunicações diz que serviço de telefonia fixa é serviço público, serviço de telefonia móvel é serviço privado. Tá? E a atividade econômica é tudo aquilo que não for serviço público, tá? Que é tratado no artigo 173. E o artigo 173 ele diz que o Estado não explorará atividade econômica, salvo nos casos de relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. São situações excepcionais que o Estado vai atuar. Bom, mas essas empresas estatais, chamadas genericamente assim, elas vão ser, na verdade, a sociedade de economia mista e a empresa pública. Bom, a sociedade de economia mista é aquela em que a sua economia, o seu capital é misto. Tá? Então, eu vou ter parte do capital dessa empresa, parte do capital social, será público, será de uma pessoa jurídica de direito público. Tá? Maioria de capital votante. Tá? Então, e uma parte desse capital for privado, for de pessoas naturais ou pessoas jurídicas, direito privado, aí eu vou ter a sociedade de economia mista. Tudo bem? A sociedade de economia mista, a criação dela também é autorizada por lei. Eu crio a sociedade de economia mista com um estatuto levado a registro no cartório de registro das pessoas jurídicas. Tá? Como diz o Código Civil, nasce uma pessoa jurídica com o registro. Bom, e a empresa pública? A empresa pública ela tem 100% do seu capital público, certo? A empresa pública e sociedade de economia mista hoje são tratadas pela Lei 13.303, que é o Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista. Desde 88 a Constituição fala que será criado um estatuto, mas só em 2016. Fizeram a conta aí quanto tempo levou? De 88 até 2016. É esse o tempo que o Congresso Nacional levou para criar essa lei. Uma vergonha, né? Bom, para garantir que o artigo 173 vai ser preservado, o artigo 27 dessa lei 13.303 falou que, olha, para eu criar uma empresa pública, eu vou ter que motivar, eu vou ter que indicar qual foi o relevante interesse coletivo ou qual foi o imperativo de segurança nacional para a sua criação. Tá? Essas empresas, elas são criadas ou extintas com autorização legal, elas são pessoas jurídicas de direito privado, elas estão sujeitas ao controle estatal, tá? Mas elas têm alguns tratamentos distintos, algumas regras distintas, porque a empresa pública tem capital 100% público, a sociedade de economia mista tem capital parte privado. Né? Essas empresas elas têm que fazer licitação naquelas atividades, naquelas compras ou na contratação daqueles serviços que não têm relação com a sua atividade fim. Tá? Por exemplo, um banco público para abrir contas bancárias para novos clientes não precisa fazer licitação. O cliente vai lá e abre uma conta, faz um contato bancário, é o negócio da empresa. Agora, se esse banco tiver que comprar mobiliário para equipar uma agência, computadores, ele vai ter que fazer licitação para isso. Pessoal, encerramos aqui a organização administrativa. Um forte abraço para todos.